Band Mulher. Oferecimento Azulim. Prêmios em dobro. Compre, cadastre e participe. Show de prêmios Azulim. Oi, bom dia! Seja bem-vindo. Aliás, boa tarde já, né, gente? Que a gente que não almoçou ainda não é boa tarde, né? Você já almoçou? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Band Mulher. Espero que você esteja bem. Eu tô. E com muita vontade de fazer o programa de hoje, assim, um dia especial. Porque nós vamos trazer questões que às vezes a gente não olha com muita atenção. Nós vamos falar hoje sobre depressão pós-parto, com a analista estima, especialista em gestão emocional, Junara Paiva, né? Que tem aqui com a gente também uma mãe que teve depressão e uma psicóloga que vai tratar um outro olhar sobre esse assunto, que é a Thalita Leão. E tem mais, viu? Hoje é dia do café. E a Débora Pérez vai mostrar pra gente um pouquinho desse universo que é tão apaixonante. E uma mesa de Páscoa para ir inspirar o seu final de semana. Nós estamos ao vivo também pelo nosso canal do YouTube e por lá você fica também a par, porque fica gravado, então você pode assistir em outras oportunidades, né, sobre esse assunto que precisa aí alcançar muitas mulheres. Então eu conto com a sua ajuda. Eu sei que você tem uma mulher aí que você conhece, que às vezes nem sabe que precisa ouvir essa conversa de hoje. Então conto com a sua ajuda para você fazer essa ponte. O endereço, olha aí, é esse que está na sua tela. E como sempre, eu estou esperando a sua participação, as suas perguntas pelo nosso Band Zap Mulher, né? Então manda aqui pra gente seu comentário, me conta se está gostando do programa e o que mais você gostaria de ver por aqui. O telefone também é esse aí que está no seu vídeo. E também, aproveita, corre lá no nosso perfil do Instagram, que é @BandMulherTriângulo, e segue a gente por lá. E olha quem está aqui novamente na minha sala de estar. E sempre, ela vai ser sempre bem-vinda. Eu quero que a Junara venha sempre aqui no nosso programa, Junara. Porque ela é especialista em gestão emocional, é analista estima. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, viu? E hoje eu tô aqui combinando com o cenário. Me olhei ali agora e falei, gente, estou a própria... Você tá de rosa choque, que é a cor, com o que é cenário, a cor, né, Grazi? né, da mulher. E junto com a Junara tá a Grazi de Paula, que é cerimonialista, mas acima de tudo ela é mãe e veio aqui hoje, né, com a missão linda de contar a história dela para ajudar outras mães, né, a entenderem essa prosa tão necessária que é a depressão pós-parto, né? A nossa conversa é de um lugar amoroso, gente. Então, abra aí o coração para receber, né? É sobre olhar para as nossas questões emocionais e a relação de tudo isso com a estima feminina. Combinado, Junara? É isso mesmo? É isso mesmo. E tem uma relação profunda, né? Essa distorção que a maternidade às vezes traz para a mulher, ela não se reconhecer mais, né? Ou se ver só naquele papel como mãe e traz, né, essa... É uma desconexão mesmo com a identidade, né? Com quem ela é, com o que ela gosta e impacta na autoestima. Tão sério isso, né, Grazi e Junara, meninas estão em casa. A depressão pós-parto, ela acomete uma em cada 4 mulheres, sabia, gente? Então, esse é um assunto que realmente precisa ser olhado, que precisa de mais carinho para tratar, porque causa dores profundas. Né? Não só na mãe, como no filho também. Na relação todos do casal estão vivendo essa também, relação. Todos vão vivendo a relação, né? E claro, como a gente comentou aqui, afeta a autoestima. Com a atenção voltada para o bebê, Junara, né? A mãe acaba se descuidando de si. É isso? É isso. Além do descuidar de si, ela muda muito drasticamente a rotina dela e o ambiente, né? Então, ela quase que da noite para o dia, né? Ela sai daquele lugar, do ambiente social, do trabalho e se vê muito naquela rotina de cuidado com o bebê, né? De, nossa, eu vou dar conta de toda essa rotina. E isso, então, como a gente falou antes, traz essa desconexão com a sua identidade, com aquilo que ela gostava, os lugares que ela gostava de ir. Então, ela fica entre, né, esse papel de mãe, cuidando,
e esquecendo, né, desse lugar de mulher. Né? Então, é justamente esse não se ver mais e vai deixando de se cuidar, de olhar para si, de lembrar do que gosta. E de repente você não se reconhece mais, né? Graça que está aqui pode trazer esse depoimento, né? Como é que foi para você passar por esse episódio na sua vida, que foi uma depressão pós-parto? Você de imediato entendeu que era isso? Quando eu me descubro grávida, né, já no 5º mês de gestação, aquele foi um impacto muito grande, porque não foi uma gravidez planejada. E aí veio um processo de aceitação, e aí não, estou grávida, tudo bem, estou grávida. Quando vem o parto, que eu ganhei o bebê, que hoje está com 16 anos, foi um impacto muito grande, porque é como se fosse um choque, na verdade. Na maternidade, eu já travei ali na maternidade, eu não conseguia amamentar. Somente ao 3º dia é que consegui, e somente após um processo que foi, inclusive, o chamamento da psicóloga da maternidade para que me ajudasse. Porque eu não aceitava, é algo muito louco, Junara, assim, é algo que... Mas é isso mesmo, Grazi. Eu falava, como assim? Meu filho, eu acabei de ganhar, mas não é meu, é como se ele não me pertencesse, entendeu? É a queixa de outras mulheres também. Eu não e aí entendia. vem a culpa, e né? eu falava, gente, mas é meu. Não, mas eu não quero, né? E se a gente levar para o lado emocional, assim, ok, eu não quero, o que você sentia? Qual a emoção que te despertava? Era um vazio, era uma tristeza, muito choro, de culpa, e eu não conseguia sentir alegria de ter parido. Era uma tristeza, na verdade, e não aceitação. Eu não aceitava, eu não me reconhecia como mãe. Eu já tinha um filho mais velho, tenho, né, um filho mais velho, mas essa 2ª gestação, realmente, ganhar o bebê não representou. E era um dia das mães. Olha que E dia do simbólico. meu aniversário. O filho nasceu no dia do meu aniversário. Que simbólico. Então, assim, foi tudo ao mesmo tempo agora. E foi muito complicado. Junara, os sintomas da mulher com depressão pós-parto passa por tristeza constante, confere, Gra? Sim, muita tristeza. Falta de interesse no bebê, que é isso que você falou. Nossa, totalmente. é meu esse bebê? Desânimo, que o que eu vou fazer agora da vida? E aquela vontade de ficar prostrada, né? Prostrada, completamente. O sentimento de culpa, porque lá no fundo você pensa, mesmo que você não queira, mas é eu meu, tenho né? o bebê, é Como meu, se eu sou mãe quero, e não né? Eu sou mãe, não sou? E aí que a gente volta para cá, que eu quero que a Junara dê uma ênfase, que é a questão de desequilibrar a autoestima. Porque, olha que interessante, gente, a gente vem falando sobre autoestima e mesmo mulheres que têm autoestima equilibrada podem ter a autoestima afetada com o quadro de depressão pós-parto. Confere, Junara? Confere, porque a autoestima, ela não é fixa, né? É algo que muda mesmo quando... Por acontecimentos, então a gestação pode sim afetar a autoestima, só reforçando, né, Veri e Grazi, o que é autoestima para o pessoal de casa entender, ok, né? Importante. É essa relação que eu tenho comigo mesma. Então, a maternidade, ela distancia essa relação, porque eu vou para essa relação inteira com o bebê, né? Então, e se a mulher ainda passa por uma depressão, aí vem todo esse sentimento misturado, eu não sou nem mãe, nem mulher, quem que é essa criança, o que eu faço, né? Então, é isso mesmo, Grazi? Exatamente. Toda essa confusão traz, então, uma distorção de quem ela é, uma não percepção de si, e a mulher se perde. Então, por isso que afeta a autoestima, essa boa relação que a mulher tem com ela mesma. E, gente, e a depressão pós-parto, ele é um assunto, como eu disse para vocês, que a gente precisa jogar a luz. Jogar a luz mesmo, gente. É escancarar, tirar o véu. E aí, a gente conta sempre com as pessoas que estão na mídia. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Tentando levar essa voz adiante. Tá? E algumas famosas passaram por isso, Graça, assim como você, né? E abriram o peito e começaram a falar a respeito desse tema. Na última segunda-feira, a cantora Britney Spears, por exemplo, ela usou as redes sociais dela para anunciar a 3ª gravidez. E aí no post dela, ela que é uma popstar, ela fez um relato sobre uma depressão perinatal que ela sofreu na última gestação, né? E aí ela ainda pontuou que o fato de ter sido, ela ainda pontuou que foi difícil lidar com esse problema na época, porque as mulheres naquela época ela não tinha coragem de fazer nenhuma reclamação com o bebê na barriga, gente, porque o perinatal, o exemplo que a Grazi disse, já é quando o distúrbio acomete a gente ainda na gestação.
Tá? Então, o pós-parto é depois que deu à luz, e o perinatal já começa na gestação. E aí, outras famosas que também passaram por essa situação, que a gente conhece, foram as cantoras Alanis Morissette. Alanis Morissette, ela teve depressão pós-parto, Junara, nas 3 gestações que ela teve. 3, né? A Adele, a Celine Dion, né? E, gente, o assunto até pela realeza já passou. A princesa Diana, ela revelou que lutou contra a depressão pós-parto depois de ter tido o príncipe William. Ela também reconheceu o estigma por trás do distúrbio, como ele que transforma a vida da pessoa, né, em um sentimento extremamente ruim sobre si mesma, daí que vem a autoestima. Ela lutou muito durante esse período, né, e reconheceu o quanto isso pode ser difícil para as novas mamães. Então, e essa conexão, acho que as famosas nos ajudam a perceber, né, porque elas tinham toda uma identidade, né, nesse trabalho delas, e de repente vem uma outra percepção de si, mãe. Então, esse choque, né, entre as identidades traz mesmo essa relação conflituosa consigo, que é onde afeta a autoestima. E é muito importante, Grazi, trazer esse assunto, né? Eu te agradeço tanto por você vir aqui, para que as mães que estão em casa, né, as mulheres que estão em casa, possam se reconhecer e ver que tem tratamento, gente. É verdade. Né? Me fale como é que você saiu dessa. Sim. É preciso primeiro parar de achar que é frescura, porque não é. As pessoas não estão se vitimizando. Depressão pós-parto realmente é algo muito sério, porque você não quer cuidar do bebê, você não quer cuidar de você, você quer ficar isolada. E se você não tiver uma rede de apoio muito forte, você não consegue. E graças a Deus eu tive essa rede de apoio, que foi mãe, que foi sogra, que foi o pai dos meus filhos, que entendia que eu estava passando por esse momento e que eu precisava ser cuidada, né? E aí tive o apoio psicológico também. Muitos e muitas amigas que me acolheram, me abraçaram, disseram: conta comigo, pode chorar, eu entendo a sua dor, eu sei o que você está passando. Que lindo isso. E a fé, que também me ajudou muito, fortaleceu, porque eu buscava nele, me ajuda a sair desse momento. Eu preciso de algo que não é tátil, que eu não posso tocar, mas eu sei que está presente. Arrepiei, gente. Também. Eu preciso do Senhor aqui comigo. Ai, meu Deus, Grazi, obrigada por ter vindo aqui, compartilhar tudo com a gente. Junara também, obrigada. Junara, volte sempre, Grazi, meu coração está quentinho com você aqui. Que bom. E deixa eu chamar aqui um pequeno intervalo e na volta a gente volta para o mesmo assunto. Fica aí. Todo mundo sabe que amor não se mede, mas se ouve. Já imaginou a alegria de sua mãe ao ouvir sua voz? Então não perca tempo, passe na Clarivox e retribua quem sempre te ouviu. Compre aparelhos auditivos e ganhe sua idade em desconto. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você desfrutar cada momento. Consulte condições. Vem para Angelina Carnes. Aqui, todo mundo compra. Filé de tilápia ou camarão descascado, 400 gramas, R$19,99. Postas de surubim, 400 gramas, R$13,99. Lascas de bacalhau, 400 gramas, R$22,99. Aproveite as nossas ofertas e faça o seu pedido. Feirão é aqui na Roberto Alto Falantes. Controle longa distância, R$ 69,90. Rádio com USB, R$ 99,90. Alto-falantes, 6 polegadas, R$ 44,90. Roberto Alto-falantes, Avenida Brasil, 1472. A família Romana cresceu. Agora tem a Pastelaria Vila Romana. Pastéis de sal e doce. Entregamos em toda a Uberlândia. 9884-4914. Um cardápio bem variado. Pastelaria Vila Romana, Avenida Rio, Mississippi, 1410, no Jardim Europa. Companhia do Eucalipto. Poste 2,20 de 8 a 10. R$13,99. De 10 a 12, R$17. Arame liso, 1000 metros, R$800. Companhia do Eucalipto. Marcos de Freitas Costa, esquina com Vasconcelos. 3306-4600. WSN TV do Carro. Todo sábado e domingo, de 8 às 9 da manhã, aqui na Band. Oferecimento Carbig.com. A mais nova rede de seminovos em Uberlândia. Com mais de 900 carros em estoque e 60 anos de mercado. Ali na Avenida João Naves, 4189. Estou de volta com o Band Mulher e o assunto hoje aqui é de extrema relevância para nós mulheres na fase da maternidade.
depressão pós-parto. Se você quiser fazer parte dessa conversa, aproveita, pega aí o telefone do nosso Bandzap, que eu vou pedir para colocar aí na tela, manda para cá a sua pergunta, porque eu tô com um time de feras aqui para responder. Saiu Junara Paiva e agora no estúdio comigo a psicóloga Thalita Leão, né, especializada em psicologia transpessoal, conciliação de negociação de conflitos, é consteladora familiar, hipnoterapeuta, consegui, clínica, enfim, ela tem um currículo extenso em prol da saúde mental. Bem-vinda, Thalita. Eu nem vou dar o seu currículo inteiro, senão vai terminar o programa inteiro falando do currículo dessa mulher maravilhosa e linda que está aqui, porque ela, vou te falar, vai atrás e estuda mesmo, né? Com certeza. Então, ela vem juntar a nossa prosa. Thalita, eu já vou começar com uma pergunta, assim, bem simples, né? Porque, para que a gente possa, assim, entrar no assunto de uma forma que todo mundo lá em casa vai entender, né? É uma pergunta básica. Sim. O que é, né? O que desencadeia uma depressão pós-parto? Perfeito, Veridiana, porque esse é um dos principais pontos que eu posso contribuir aqui nesse debate, que está incrível. Eu estava ali ouvindo nos bastidores e estava encantada, assim, a última frase sua me emocionou. Não é de arrepiar? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um processo hormonal. Então, existe o que você falou, aquela depressão que acontece durante o período da gravidez, justamente por essa variação emocional, psicológica e principalmente hormonal. E o hormônio altera a nossa mente. E nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se o meu hormônio altera o que eu penso, altera principalmente o que eu sinto. Então, a gente vem de um histórico, né? Então, dentro da minha mente, está um modelo que eu aprendi inconscientemente sobre mãe. Já pensou o arquétipo mãe? O que significa isso para mim na minha mente? Mãe é aquela que cuida, que está sempre disponível. Disposta, aquela cuidadora. Isso, aquela que anula a si mesmo pelo outro. Isso. Então, eu crio tudo isso na minha mente. Eu aprendi isso geneticamente, eu aprendi isso modelando as mães que eu vejo no mundo, é aquela visão e figura que as pessoas fazem da mãe e que não é tão real. Que não é real. E que não é tão real. E aí, durante uma gravidez toda, eu vou oscilando hormônio e eu vou aumentando a taxa de estrogênio, de progesterona, então eu vou aumentando isso. No parto, acontece o pico de estrogênio. O que o estrogênio faz? Mexe com a sua serotonina e ocitocina. O que acontece nesse momento é um disparo altíssimo, talvez o maior que você teve, um boom. Talvez o maior que você teve na vida de serotonina, de estrogênio, porque o estrogênio é o que vai encadear aí a serotonina. Para quê? Para você se apaixonar pelo bebê. Aí o que acontece? Às vezes eu tenho uma cesárea, às vezes vem aquela mistura de emoção. E o que acontece? Um gasto do seu organismo muito alto de hormônio. Foi a melhor explicação que eu já ouvi. E aí, o que acontece? Se eu pegar, vamos supor que eu posso usar esse copo? Claro. Vamos supor que esse copo aqui está lotado e eu derramo ele todo de uma vez. O que vai acontecer com um recipiente? Vai ficar vazio. Vazio. Então, depois dessa euforia para que eu me apaixone pelo bebê, para que eu consiga expulsar ele do meu corpo, que todo o meu corpo está nesse trabalho, eu não tenho mais nada de serotonina. Eu não tenho mais nada de ocitocina. Ou seja, o que era para fazer de apaixonar, eu estou sem esse recurso. Durante 2 a 3 dias, a mãe vai estar exausta. Tá vendo como, olha, tá vendo como faz sentido? Todo mundo tá vendo? Olha, gente, então justifica. Deus. E isso não acontece só aí. Até 15 dias você está repondo aquilo. Entendi. Eu tô cansada. Meu corpo está todo se recuperando. Tem que dar mamar? Às vezes eu tenho ouvido você falar que já tinha outro filho, então eu tenho que cuidar daquele filho, daquela família, causa, do meu corpo, da minha autoestima. E aí o que acontece? Dá mamar? Dá mamar. Às vezes eu tô com uma barriga cheia de pontos. Às vezes eu olho no espelho e, assim, tá tudo na minha casa se movendo, então não tem nada em equilíbrio. Minhas emoções não estão em equilíbrio, meus hormônios estão de cabeça para baixo. Gente, calma, você que está em casa ouvindo, não é para desistir de ter neném. Calma que eu vou chegar na parte boa. Só que aí o que acontece, vem a minha mente com culpa,
com peso, com necessidades a serem feitas. A gente busca a perfeição, Sim, né? mulher, né? Mulher se cobra muito. E aí, de repente, porque a minha mente pensa aquilo que eu sinto. E o meu corpo está sentindo o quê? Exaustão, cansaço, desânimo, necessidades. E quando eu olho para aquele bebê, eu tenho muito amor por ele. Mas ele é personificação disso tudo, né? Mas eu não tenho o necessário para todo aquele apoio que aquele bebezinho também precisa. Exatamente. Thalita, só conclui. Assim, quando isso é preocupante, quando isso passa de 15 dias, aquela mãe ela tem que ter um suporte, como você disse, um suporte emocional, uma rede de apoio e também conhecimento sobre esse processo. Se você soubesse disso, talvez fosse um pouco mais leve. Mais leve. E é por isso que nós estamos aqui. Exatamente. É o que nós precisamos de informação. Jogar a luz, né? E isso, o que acontece? Pode desencadear uma depressão futura, uma síndrome da impostora. Tipo assim, as pessoas olham para você e esperam uma mãe que você não consegue ser. Thalita, dentro disso, né, assim, a medicação, né, sempre foi uma dificuldade, porque agora que a gente viu que tem esse desequilíbrio, né, porque tudo que a mãe ingere passa pro filho pelo leite, né, Exatamente. gente, né, Thalita? Isso. E aí, vamos ver agora uma matéria sobre um tratamento hormonal que promete mudar esse tratamento positivamente. Vamos conferir. A Tatiana está no 3º mês de gestação. Ela já tem uma filha de 10 anos. Depois que Maria Eduarda nasceu, a Tatiana teve depressão pós-parto. Eu chorava o dia todo, eu não trocava o pijama, então eu acordava de pijama, eu ia dormir de pijama, porque eu falava, vou me trocar pra quê? A depressão pós-parto, muitas vezes, leva a mãe a rejeitar o filho. A doença é causada pela oscilação dos hormônios durante a gravidez. Na gestação, a mulher tem picos de progesterona, que é vital para o desenvolvimento do bebê. Quando ele nasce, ocorre uma queda hormonal brusca e o organismo não dá conta da mudança. Nos casos mais raros, os primeiros sintomas surgem semanas antes do parto. A depressão pós-parto pode acontecer até 1 ano depois de o bebê nascer. Hoje ela atinge entre 20% e 35% das mães brasileiras. O tratamento é feito com antidepressivos comuns e com psicoterapia. O problema é que quando a mulher está amamentando, essa medicação pode passar pelo leite e depois pelo organismo do bebê, que é frágil, não está preparado para isso. E esse bebê pode, muitas vezes, apresentar efeitos colaterais imediatos, né, como sonolências, alterações gastrointestinais, questões até mais adiante do próprio desenvolvimento. Agora, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos aprovou o primeiro medicamento exclusivo para tratar a depressão pós-parto. Não se trata de um antidepressivo, e sim uma droga que mexe diretamente com os hormônios. Ela é injetada no corpo da mulher como se fosse um soro, e o processo dura 2 dias. 50% of women within 60 hours, at hour 60, were completely free of depression. A aplicação só poderá ser feita em ambiente hospitalar, porque há risco de sedação excessiva ou perda de consciência durante o processo. Diferentemente do que acontece com os antidepressivos, que levam semanas para fazer efeito, esse tratamento corrige as oscilações hormonais nos primeiros dias após a aplicação. Ela vai ficar de 2 a 3 dias no máximo com a infusão dessa substância, né, para que ela possa então depois ser liberada e não continua usando essa medicação. Vocês viram, né, que isso é revolucionário. Gra, quanto tempo que sua depressão durou? Quanto tempo? 4 meses. 4 meses, 4 né? Essa meses. medicação vai vir para ajudar a controlar isso mais rapidamente. Thalita, existem tipos de depressão pós-parto? Existe. Existe aquela depressão que ela traz uma tristeza profunda, que é o que eles chamam de baby blues. Baby blues. Que é essa depressão característica da tristeza, falta de motivação. Mas existem também a depressão que ela oscila, que é aquela tipo bipolar. Então, uma hora uma crise de euforia pelo bebê, outra hora tristeza, uma hora raiva, uma hora alegria. Então, ela pode variar. Você fica oscilando. Você fica oscilando. E aí, essa, às vezes, é mais difícil da gente perceber,
Porque as pessoas olham e falam, mas essa pessoa não tem depressão. Não, e às acha vezes que você está com problema, acha que você está louca, né? Exatamente. Porque a gente não é assim que a gente escuta as pessoas têm Você está negando seu filho. um péssimo hábito de julgar e julga pela ótica que elas têm, né? Exatamente. E eu trouxe umas dicasinhas de algumas coisas que você nunca deve falar para uma mãe, principalmente depois. Então, peraí, que a gente vai chamar um pequeno intervalo e na volta você conta. Já, já. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Prêmios em dobro. Compre, cadastre e participe. Show de prêmios Azulim. Aqui sua Páscoa fica muito mais divertida com estas promoções. Cerveja Escolata 350ml Beck 18 unidades 43,2. Nesta promoção a unidade sai a 2,39. Coca-Cola 3 litros 6,99. Batata palito mais batata 2 quilos 17,99. Picanha bovina 46,98 kg. Filé de tilápia congelado 29,95 kg. Bombom garoto 250 gramas 7,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Muitas novidades te esperam na Expo Zebu. Feira de Gastronomia, Zebu na Brasa, Food Trucks, Museu do Zebu. Inaugurações, Memorial do Zebu, sede ABCZ Mulher, ABCZ TV, ABCZ Cozinha. Reinauguração da sede, novo paisagismo do parque e a volta dos grandes shows. 87ª Expo Zebu, 30 de abril a 8 de maio. Realização ABCZ. Força total no campo. Pensou baterias? Pensou Líder Baterias. Bateria original, a Cedelco, a partir de 10 vezes de R$ 32,90. Só 10 de R$ 32,90. Líder Baterias, 3 lojas em Uberlândia. Disque Baterias, 3237-1234. Vem aí, Conexão Venosa e Festival Conexão. 3 dias de rock pra agitar o seu feriado. 2 super eventos com a banda Venosa e convidados no Teatro Municipal em Uberlândia. Conexão Venosa e Festival Conexão. 14, 15 e 16 de abril. Saiba mais e adquira já o seu ingresso pelo Instagram da Venosa. @Venosa Rock. Você não pode ficar de fora dessa. Promoção exclusiva. Play FM. Oi, eu tô de volta e a gente continua aqui no intervalo, né, falando sobre depressão pós-parto. E aproveitei para dar uma olhadinha aqui nos recados que a gente tem, que são vários. E eu queria mandar um beijo para a Rose. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Para a Rose, lá de Araxá. Rose, que assiste a gente todo o programa, né, Rose? Beijo para você, querida. E olha, gente, não terminou a promoção, não, para concorrer a um par de ingressos para a Conexão Venosa. Então, corre lá no nosso perfil do Instagram, @BandMulherTriângulo. Lá tem todas as informações para participar, tá num post que a gente fez, tá? Corre lá, porque eu sorteio amanhã. Ela estava falando para mim aqui no intervalo que se ela tivesse tido informação de qualidade, ela teria passado mais rapidamente por essa fase, né, Gra? Com certeza. Se tivesse essas informações através quando você está sendo preparada, ou mesmo, né, familiares estivessem atentos a isso, poderia ter sido diferente. Né? Conseguir olhar e dizer, ela não está bem, ela precisa de ajuda. Antes até poderia ter. Estão ouvindo, evitado. né, gente? Então, assim, não peça ajuda, diga não estou bem, verbalize o que você está sentindo. Ai, que maravilhosa essa mulher, gente, tô apaixonada nela. Thalita, me conta então, você falou que ia dar umas dicas, então dentro dessa linha aí que a Gra trouxe, como que a gente pode observar, identificar que uma pessoa ou que a gente estamos precisando de ajuda? Uma coisa importante é a gente buscar realmente informação, tanto a rede de apoio, o esposo, o companheiro, a mãe, a sogra, quem estiver perto dessa gestante, inclusive ela, sobre o que se pode ou deve fazer, porque a gente só vai saber o que vai sentir depois que a gente já está sentindo. E nós falamos muito pouco sobre emoção, sobre sensação. E é essa sensação que cria meus pensamentos, que cria uma pressão muito grande sobre mim e sobre as minhas responsabilidades, e eu não paro para olhar para isso. Ninguém para. Devia ter educação emocional do pré até a universidade. Eu, particularmente, tenho uma escola de inteligência do amor, que ensina a olhar. Eu querer saber, nós temos que vir aqui falar só sobre isso. Você precisa olhar para as suas emoções com mais amor e menos julgamento. Então, às vezes, as pessoas em volta querem ajudar,
Porque às vezes as pessoas não fazem por mal, elas querem o seu bem, elas buscam. E isso é importante. Só que se você quer realmente ajudar, se coloque com mais compaixão àquela gestante e pergunte para ela como ela está se sentindo. E não dicas, sabe aquelas dicas que a gente pega no supermercado, que a gente pega no Instagram, de quem não sabe, às vezes nem para ele, e faz para aquela pessoa. Porque a gente abre o Instagram e está lá algumas pessoas profissionais falando, você tem que isso, você tem que aquilo. E ao invés de dizer para ela que é frescura, ou isso vai passar, você quer chamar a atenção, isso é frescura. Ou então coloca a gente num lugar de dor terrível. Ou então a velha frase, você tem que. Você tem que. Exatamente. Essa imposição aumenta a pressão e ainda causa conflito. O que você faz quando você está sendo atacado? 2 ações. Ou você foge, recua ou ataca. Exatamente. E isso cresce o isolamento. Porque eu tenho que criar uma barreira física, porque eu já não estou aguentando. Então, você afasta ainda gera mais dor ainda. Você gera mais dor, você afasta mais essa pessoa e ela está cada vez mais sozinha. Gente, esse assunto é um assunto que, olha, eu falei que é pauta do café da manhã, tem que ser pauta do café da manhã, do almoço, do jantar, porque quantas e quantas pessoas não estão passando por isso nesse momento. E isso vale... E mais, elas se sentem, assim, um alien. Porque não são compreendidas. Isso vale para quase todas as doenças psicoemocionais. Sim. Então, o que nós precisamos para essa situação é mais amor, mais estudo e mais divulgação. É isso que nós vamos fazer, esse é o nosso compromisso aqui no Band Mulher, né, gente? Tem mais divulgação. Thalita, você falou que ia dar umas dicas. Eu sei que é quase impossível, né, dar dicas precisas, mas só para as pessoas ficarem atentas. O que elas podem observar na pessoa de comportamento? Existem alguns sintomas, eu vou dizer alguns, mas tem outros sintomas, né? Como a gente tem um pouquinho de tempo. Primeiro, baixa autoestima. Então, a pessoa para de se cuidar, ela para, às vezes, de limpar o neném, porque eu não estou me sentindo bem, eu não faço meu autocuidado, às vezes eu não faço o dele também. Eu não tenho dentro, então eu não consigo fazer fora. Eu posso olhar esses 2 comportamentos. Desistir das coisas cotidianas da vida. Por exemplo, tomar um bom café, deixar de sair nos ambientes fora da casa. Passear com o bebê. Isso. Então, assim, quando eu estou bem emocionalmente, o meu corpo naturalmente procura a luz solar. Olha, gente, olha que interessante, observem isso. Então, a mãe, quando ela acaba de ter um neném, o corpo dela, instintivamente, ela procura levar esse bebê, até por conselho, para sol, para ambientes mais claros. Quando eu estou num momento depressivo, eu procuro me fechar. Então, eu fico mais no quarto, as luzes eu quero sempre... Não quer contato nenhum. Você passou por isso, Gra? Ninguém. Quer realmente ficar no escuro, se possível. Exatamente. E isso é fisiológico. Não é só psicoemocional, é corpo, mente e espírito formam um só sistema. Então, eu tenho que olhar para o corpo dessa mulher, se ela está cuidando, porque o corpo é onde se manifesta. Eu não consigo ver a emoção dela, eu não consigo sentir o que ela... Mas você lê o cenário. Eu leio o cenário. Então, se ela quer ficar só no escuro, se ela não cuida de si ou não faz a higiene do bebê, se ela desiste das atividades cotidianas do dia, se as frases dela são sempre mais negativas, poxa, como está difícil, porque tem todo um cenário. Se as observações dela são sempre mais negativas ao cenário, a gente liga um estado de desistência, né? Na medicina, a gente chama esse estado de alerta, emergência. Então, se liga uma luz alerta. Então, quem está do lado, por quanto tempo é normal que esses sintomas aconteçam? Em geral, de 2 a 3 dias. No máximo, 15 dias, uma semana, 15 dias. Passou disso, olha, liga a luz de emergência. Se a pessoa dorme muito, também é um dormir indício? Também é. Mas o dormir muito, como às vezes é difícil de perceber. Porque o bebê acorda a noite toda, ela dá mamãe, ela está cansada, então é mais difícil. Mas se isso passa de 15 dias, 20 dias, também é um bom sintoma. Alerta. E aí, passou de 15 dias... Começa a oferecer, não é impor, é oferecer um colo, um cuidado e uma atenção. Bom, gente, o ano a prosa tá assim pontual. A gente precisa falar mais disso. Com certeza. Mas vocês estão percebendo que o programa passa depressa, né? E assim também o ano. Vocês perceberam que a gente piscou e a gente já está aqui no final de abril.
já na véspera do feriado de Páscoa, né? Feriado à vista, você já está preparada aí para comemorar? Essa aqui é uma data que comemora, né, a vida, né, gente? E a gente comemora a vida com a nossa família, com os amigos. E é sempre uma delícia estar reunido, né? Imagina, então, se for em torno de uma mesa linda, posta com muito carinho. Vamos nos inspirar. Da porta para dentro da casa da Sônia, todo cuidado é pouco. Não importa a ocasião. Sempre que ela recebe convidados, a empresária faz questão de colocar o melhor na mesa. Todo domingo, independente de ter visita, amigos, sempre. Para mim, para meu marido, meus filhos, eu gosto. É uma coisa que me dá prazer, me relaxa. Então, eu que cozinho, então, enquanto eu estou preparando a comida, eu já preparo a mesa também. É uma coisa, assim, natural para mim fazer isso. E nessa mesa não tem nada por acaso. Há 2 semanas da Páscoa, a Sônia já está testando a melhor composição para essa data. Para encontrar o seu espaço certinho, aí vai do bom gosto e da experiência nessa arte. Essa mesa ela foi montada especificamente para a Páscoa, né? Eu usei uma louça, que é uma louça, peguei a mais básica que tinha, uma louça branca, né? Usei um suplá, o prato de sobremesa e esse pratinho aqui, que normalmente a gente usa para salada, uma entradinha, né? E os guardanapos. Como eu falei, eu gosto de tudo muito simples, assim, nada muito sofisticado para não inibir o seu convidado, né? As flores já estavam aí, então eu montei conforme as cores que eu tinha, né? Nas flores. Toalha, tudo foi seguindo a mesma linha. As flores se encarregam de atrair os olhares. São elas que trazem o tom para a ocasião. Eu sempre começo uma mesa pelas flores. Então, hoje eu montei um arranjo com flores naturais. Mas, normalmente, eu compro vasos, que eu acho que dura mais. Ninguém tem grana para ficar comprando flor natural para durar 3 dias, né? Então, em ocasiões especiais, eu compro 5 flores de corte. Mas, normalmente, eu compro vasos. Então, eu sempre tenho algum vaso nas minhas mesas, né? Então, eu começo a programar a minha mesa pela cor das flores que eu tenho. Então, depois disso, eu escolho as louças, jogo americano, o forro e o resto dos itens, né? Com a mesa posta, não tem como não se encantar com os detalhes. Eu acho um toque de suavidade, um toque de carinho mesmo, né? Da pessoa chegar e falar, nossa, que delícia estar aqui. Assim, as pessoas gostam. Tem gente que vê as minhas mesas e, sim, sonha em sentar aqui e ser recebido por mim. Isso é muito bacana, né? Gente, você viu que mesa linda, né? Não dá vontade de ficar sentado naquela mesa e não só para comer, mas para tomar um cafezinho. Que, aliás, hoje é dia do café e eu não queria deixar passar batido, porque quem me conhece sabe que eu adoro café. Vocês gostam, menina? Adoro. Bom, e eu detesto essa parte do programa. Ai, gente, é de despedir. É hora de ir embora. E a gente faz amizade aqui no estúdio. Não, grave. Vamos fazer uma rede aqui, ó. Voltem sempre no nosso programa. Olha, Thalita, as coisas que você trouxe, eu tenho certeza que vão fazer a diferença na vida das pessoas que estão assistindo. Junara, que passou por aqui também agora há pouco. Olha, esse tema autoestima é um tema que também precisa estar na nossa pauta diária, né, Gra? É verdade. Obrigada por você ter vindo aqui e compartilhado. Obrigada. Eu queria que você deixasse um recado para as mães que estão passando por isso e que às vezes não estão achando que estão doentes de alguma coisa e que não sabem que é depressão pós-parto. Quero dizer para as mães que não desistam do sonho, lutem, acreditem, peçam ajuda, vão atrás, porque vale a pena. Vale a pena, dá certo, acredite, vai dar certo. Você vai passar por esse processo e você vai vencer. Maravilhosa. Thalita, obrigada por ter vindo aqui. Volte sempre. Eu quero que você volte para falar da sua escola, da Psicologia do Amor, é isso? Maravilhoso. Gente, um beijo para vocês. Junara, obrigada. Vocês ficam com a Kátia Fonseca e o Melhor da Tarde. Beijo.